contribuir para a melhoria da gestão das cidades. Esse é o objetivo do programa E-Metrópole, criado pela Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Governo do Estado do Rio. O programa realizou o levantamento de dados cadastrais de 21 municípios e vai disponibilizá-los para viabilizar soluções conjuntas. O processo de definir um plano estratégico para a região metropolitana é o tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o diretor executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro, e o subsecretário de Estado de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária, José Eduardo Castelo Branco. O E-Metrópole ainda está na sua fase de elaboração. Ele será implantado nas cidades em parceria com as prefeituras e com as secretarias estaduais de Governo, do Ambiente, Fazenda e do Instituto Estadual do Ambiente, INEA. Esse ano foi realizado o segundo encontro de secretários em um workshop sobre desempenho e eficiência tributária para discutir alternativas no aumento da arrecadação dos municípios da região metropolitana. Vamos ver. Representantes de municípios fluminenses participaram de um encontro promovido pelo governo do estado através da Câmara Metropolitana para discutir alternativas a fim de melhorar a arrecadação e aumentar a receita das cidades. O workshop, que foi realizado na cidade de Teresópolis, na região serrana, teve o apoio do Banco Mundial. No discurso, a secretária estadual de Planejamento, Cláudia Uchoa, chamou a atenção para a importante troca de informações entre as prefeituras e o governo do estado. O estado, na verdade, é o conjunto das suas prefeituras, né? Nós não existimos de fato. A política pública acontece no território que faz parte do município. Então, a gente tem que estar alinhado e sempre trabalhando na mesma direção das necessidades dos municípios. O método usado para o workshop foi o Design Thinking, que permite o uso de atividades lúdicas para encontrar soluções para os problemas. Um momento como esse é fundamental para a gente, porque aqui nós vamos ver a arrecadação, vamos ver a questão do cadastro, vamos ver a questão da informação de uma maneira até mais técnica, como estamos vendo agora. Isso aqui está fazendo com que nós pensemos um pouco mais nessas três questões: cadastro, arrecadação e informação. Os resultados desse encontro já foram apresentados aos secretários. O que o senhor destacaria como o principal foco para a atuação nos municípios? Bom, esses encontros, né, realizados com os secretários, tinham como objetivo recolher deles informações que pudesse permitir elaborar um programa o mais customizado possível, quer dizer, o mais de acordo com as necessidades de cada um dos municípios que compõem a região metropolitana, que são muito distintos entre si, não só em termos de tamanho, mas também como capacidade de resposta, né, e de implementação das políticas públicas. Então, o resultado final foi um desenho, né, de um projeto, de um programa, e que nós estamos submetendo ao Banco Mundial para promover essa integração das políticas públicas a nível regional, metropolitano, entre os municípios e o governo do estado, visando aprimorar a gestão, integrar as políticas, conhecer, produzir e conhecer melhor a realidade das informações geográficas, cartográficas e, por fim, também melhorar a gestão tributária, promover, aumentar a capacidade dos municípios de responder às demandas e também do estado de trabalhar em conjunto com nesta região. Começar pela fazenda, começar pelos recursos é um ponto estratégico, né, justamente para essas políticas se estabelecerem. O que melhorando na arrecadação a gente consegue em termos de resultado? As prefeituras brasileiras, de uma forma geral, elas têm na sua capacidade de implantar políticas públicas, né, duas fontes básicas de recursos. Recursos federais, que vem através do Fundo de Participação dos Municípios, e recursos da arrecadação própria, sobretudo os que vêm do IPTU e do ISS, né, que são de competência municipal. Em muitos municípios, esse balanceamento não está muito adequado. Há muita dependência de recursos federais e pouca dependência, vamos dizer assim, e uma não dependência de tanto de recursos próprios.
O que se pretende é que as prefeituras, na medida do possível, melhorem a arrecadação tributária própria e dependam cada vez menos dos tributos federais, sobretudo, como nós estamos vendo agora, a questão do royalties, onde houve uma drástica diminuição da arrecadação municipal. Portanto, quanto menos dependerem de recursos, digamos assim, exógenos, né, e mais de recursos endógenos, as prefeituras estarão mais capacitadas para implementar de uma forma mais adequada as suas políticas públicas. Agora, como é que a gente consegue isso em curto prazo? Porque a gente entende, houve uma redução muito grande dos royalties e aí um impacto gigantesco nas prefeituras. A tecnologia pode ajudar, pode contribuir nesse processo, mas a gente precisa justamente dos dados, né, das informações sobre onde é possível atacar nesse reajustamento aí dos tributos que são pagos, enfim. Olha, a nossa expectativa é que isso passe a dar resultados concretos de desempenho da arrecadação, como bem disse o Castelo, a partir de janeiro de 2018. Há um conjunto de atividades necessárias desse processo de integração que nós estamos fazendo internamente no Estado, capitaneadas inicialmente aqui pela Secretaria de Fazenda do Estado, por sugestão deles, no sentido de otimizar nossos recursos, e com esse apoio do Banco Mundial e também do Banco Interamericano junto à Secretaria do Ambiente, nós estamos reunindo todos esses recursos para fazer com que ao longo de 2016 e 2017 a gente possa reunir essas informações capazes de dar uma nova base cadastral, entre outras coisas, uma nova base cadastral aos municípios metropolitanos e um sistema, né, de gerenciamento de informações que permita realmente um aumento da receita dos impostos municipais e até também daqueles que têm repercussão na receita estadual, de menor monta, de menor impacto, mas fazendo com que a gente faça de maneira integrada e com troca de informações uma gestão mais aprimorada desses tributos. Objetivamente, só para a gente fechar esse bloco, o cadastro imobiliário dos municípios, um bom cadastro, permite o que diretamente? Eu acho que ele tem importância muito maior, claro, no âmbito municipal do que no estadual, mas ele compreende. Primeiro, você vai checar se as áreas nas quais se baseia o IPTU, né, estão de acordo com o levantamento físico, né? Houve muitos acréscimos de área, e isso não foi capturado pelos cadastros que estão, a maioria deles, desatualizados. Segundo, que você vai permitir que no imposto de transmissão causa-mortes e no imposto de transmissão intervivos, causa-morte estadual e intervivos municipal, também você melhore, você vai ter uma nova valorização do imóvel, né, e valorização não é a palavra correta, uma revalorização do imóvel, né, do seu valor venal ou algo que valha, e em seguida você pode então calcular o imposto de transmissão com bases mais reais, com bases mais realistas. E também, no caso do Estado, isso afeta também a questão do imposto sobre doação, que é um tributo estadual. Então, na medida que os imóveis têm os seus valores, respectivos valores, mais bem delimitados, mais atualizados, o município se beneficia em IPTU e no transmissão intervivos, e o Estado se beneficia causa-morte e doação. E o que nós estamos prevendo junto com a Câmara Metropolitana, é que nós, proximamente, tenhamos uma integração tributária. Significa que os nossos sistemas de cálculo de imposto de transmissão e doação estadual, com o ITBI municipal, transmissão de bens imóveis dos municípios, que eles se integrem mais eficazmente e, com isso, nós tenhamos uma maior arrecadação sem aumento da carga tributária. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Vicente Loureiro e José Eduardo Castelo Branco. O município que possui uma base de dados já cadastrada tem mais chances de se planejar, se tornando mais sustentável, principalmente para enfrentar a crise financeira. Nós falávamos no bloco anterior sobre o potencial, né, que um bom cadastro tem de melhorar a arrecadação tanto estadual quanto municipal. Mas existem outras finalidades para esse cadastro, né? Claro, porque tem alguns insumos para a produção desse cadastro, como uma boa base cartográfica, um levantamento aerofotográfico que a gente acabou de realizar, e as plantas
cadastrais e cartográficas dos municípios nós estamos produzindo, entregamos agora até o meio do ano. Então é um elemento de muita informação, porque é um retrato atualizado e vivo, numa escala boa de trabalho, para todos os municípios e para todos os órgãos setoriais. Então isso é uma base importantíssima. Segundo, é quando você vai a campo atualizar essas construções, como disse o Castelo, que foram modificadas, etc., você também atualiza a informação sobre o patrimônio imobiliário, permitindo que as prefeituras arrecadem mais, mas também tenham mais noção de onde a cidade está crescendo, onde a cidade está se transformando mais intensamente. Isso é bom para as prefeituras, para as ações setoriais dela, mas também é bom para as concessionárias, é bom para outras ações do Estado, conhecer onde estão ampliando as demandas, onde elas estão ficando mais acentuadas. E permite com isso que a gente melhore o desempenho das políticas, por exemplo, de planejamento, tanto do planejamento urbano quanto da gestão do território, mas também dos próprios planos de mobilidade, de saneamento, são fundamentais. São fundamentais para o sucesso desse plano, informações organizadas e sistematizadas. Então, é isso que a gente chama da função multifinalitária do cadastro, que a gente imagina construir junto com as prefeituras nesse programa. E complementando aqui o que o Vicente está falando, eu gostaria de salientar que nós temos nesse projeto também a participação do CEPERJ. O CEPERJ é o IBGE estadual, que, digamos assim, deverá ser o gestor desse grande cadastro multifinalitário que está sendo criado. E com esse grande cadastro, cada município, a ideia no futuro, né, que cada município isso não seja uma coisa estática, né, que esse cadastro, à medida que os municípios implantem uma rede de saneamento, ou que implantem uma rede de rodovias pavimentadas, ou estradas, ruas, o que for, que ele próprio vá colocando, ele vá alimentando esse cadastro, quer dizer, é um cadastro que ele como os americanos chamam de rolling plan, quer dizer, esse negócio vai andando à medida que as informações vão sendo obtidas, não é uma coisa que se inicia agora e que daqui a 1 ou 2 anos fique estática e parada no tempo. Ele é permanentemente atualizado e permanentemente utilizado para fins de planejamento. Vou dar um exemplo simples aí, que é uma área que eu militei durante certo tempo, que é transporte. Por exemplo, você tendo as escolas, né, plotadas num determinado mapa, junto com as rodovias que dão acesso, você pode fazer um processo muito mais aprimorado de roteirização do transporte rural escolar. A gente pensa que isso é uma besteira, em municípios com extensão muito grande, isso é um grande problema gerencial que eles têm de como fazer a melhor roteirização, que diminua custos e diminua o tempo do aluno dentro da condução indo para a escola. A gente tem uma série de obrigações dos municípios em relação a planos de gerenciamento de resíduos sólidos, os próprios planos de saneamento, que têm que ser entregues e têm que estar prontos, porque é uma demanda para repasse de verbas federais. De que forma a Câmara Metropolitana vai auxiliar na produção desses planos e na entrega deles? Esses insumos para o cadastro, para a atualização do cadastro que nós falamos aqui, a boa cartografia, nenhuma região metropolitana no Brasil vai ter a cartografia que o Rio de Janeiro vai ter a partir de julho. Para falar tecnicamente, não posso deixar de falar porque é uma informação importante. São plantas cadastrais na escala 1 para 2.000 das áreas urbanas. Isso com fotos, em cima de fotos coloridas. Então dá para se ter uma impressão muito atualizada e com a topografia também lançada do território, dá para fazer estudos para planos como esses setoriais com muito mais precisão. Então vai ser um ganho para os municípios, eles vão ter uma base atualizada de informação e permitir a ele chegar a soluções para saneamento, para drenagem, para resíduos sólidos, para mobilidade, com muito mais precisão. Então isso é um ganho importante e eu diria adicional, mas também fundamental, adicional para o início das nossas propostas, mas é fundamental para a melhoria da gestão municipal como um todo. Como o programa, estamos falando de Estado, nós nesse primeiro momento estamos tratando da região metropolitana. Isso pode dizer, mas por que está sendo privilegiada a região metropolitana? É importante para os telespectadores que a gente esclareça que esses recursos que nós estamos usando são recursos de bancos, agências multilaterais de fomento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano. E o programa do Banco Mundial e do Banco Interamericano se atém à região metropolitana, de modo que não foi possível, nesse primeiro momento,
extrapolar o uso desse recurso para outras regiões além da metropolitana. Então, primeiro esclarecimento. E o segundo é que o programa vai tender a ajudar mais os municípios mais carentes, porque tem municípios com uma belíssima capacidade de planejamento, como o próprio município do Rio de Janeiro, o município de Niterói, enfim, existem vários municípios, né, que já têm uma ótima gestão. Não se beneficiarão tanto. Claro que esse conjunto de dados sempre é útil para qualquer município, mas enfim, até porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade metropolitana, então na medida que as cidades do entorno se organizam, esse planejamento pode ser trabalhado em conjunto, né? Exatamente, mas tende a ser. Esse projeto ele vai ser tanto mais eficiente quanto maior for a deficiência do município em termos de planejamento. Quer dizer, então, socialmente, ele é muito interessante exatamente por isso. Ele vai ajudar muito aqueles que precisam mais. E acabar, né, quer dizer, dar um destino a esse desequilíbrio informacional que às vezes acaba impedindo que os municípios que precisam mais recebam mais recursos para fazer suas políticas. Porque além da cartografia, que eu detalhei mais aqui, há também outros insumos importantes, como o sistema de gestão, o sistema de informática para dar suporte à gestão dessas informações, tem também equipamentos, treinamento de pessoal, há uma série de componentes no programa que permite a gente afiançar que os resultados, nós vamos conseguir os alcançados planejados, porque estamos dando todos os instrumentos, estamos construindo juntos, para ser mais correto, todos os instrumentos necessários a essa implementação. Sobre essas outras ferramentas a gente vai falar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre o e-Metrópole e as outras ações que estão previstas dentro da Câmara Metropolitana. E a gente vai continuar falando disso nesse bloco. Vicente, define para a gente quais são os outros braços desse projeto maior e que a Câmara está coordenando. Então, nós temos o braço da informação cartográfica, que é o retrato, né, procura ser o retrato da realidade, daquilo que é construído e dos sistemas geográficos existentes na região. Ponto. Tem um outro conjunto de informações setoriais que estão no órgão A, órgão B, seja do Estado, dos municípios, órgãos de transporte, saneamento, órgãos de planejamento, e que estão dispersos, e que a gente vai também construir um sistema que seja capaz de juntar as informações essenciais desses setores integradas nessa base cartográfica nova, permitindo, portanto, você intercambiar dados, com isso ter uma interpretação mais precisa e mais ampla e correta dos fatos, dos problemas, dos fenômenos que você precisa com as políticas públicas ou deseja administrar melhor. Então, isso é um outro componente. E, além disso, você também ter sistemas, né, auxiliares que permitam o aperfeiçoamento do trabalho lá na ponta. Quer dizer, dar condições às prefeituras, que ainda não tem, como bem destacou o Castelo aqui, que não tem ainda disponível esses equipamentos, esses sistemas, delas poderem trabalhar essas informações também e, com isso, ampliar sua capacidade de planejamento e gestão das políticas públicas. Não só as fiscais, tributárias, ou de uso e ocupação do solo, de planejamento, como interessa mais de perto a Câmara ou interessa mais de perto a Fazenda Estadual e dos municípios, né? Mas também há outras peculiaridades, outras especificidades, como o transporte, como saúde. Tem muita informação importante para a saúde, para a educação, como ele lembrou, podem ser utilizadas para aperfeiçoar um serviço, um sistema de entrega, um sistema de controle. Então, são esses componentes que vão fazer parte desse pacote de iniciativas do e-Metrópole. E como as prefeituras estão sendo contactadas para participarem desde o começo dessa formação desses produtos, né, e dessas ações que estão sendo desenvolvidas? Começou com a Secretaria de Fazenda, sob a orientação do Castelo, organizando as prefeituras e fazendo levantamentos enfim, tendo consultorias sobre os problemas enfrentados sobre os tributos, né, municipais e também estaduais, fazendo essa articulação, e foi ampliada na medida em que a gente percebeu que os programas que a gente tem financiamento do Banco Mundial e do Banco Interamericano na Secretaria do Ambiente podiam ser reunidos e formar um grande pacote
que tinha com muito mais impacto e com muito mais repercussão. Então começamos com pequenas reuniões, contatos diretos, fizemos um primeiro seminário em Teresópolis, juntos, envolvendo nós, a Fazenda, o meio ambiente, e depois fizemos um outro agora recentemente no Palácio para reunir, apresentar para eles as contribuições que nós reunimos para fazer essa construção de forma articulada e conjunta. Não só uma ação do Estado, que é o tomador do empréstimo e que é realizador do programa, mas construindo com eles, os municípios, o mais customizado possível esse conjunto de iniciativas e de ações. Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre a participação da Secretaria do Ambiente? Quer dizer, ela participa dentro desse programa do PESAM, é isso? Isso. Existe um empréstimo vultoso, né, destinado ao saneamento ambiental da Baía do Guanabara, contraído pelo Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, né? E todos os programas, normalmente, de bancos mundial, Corporação Andina de Fomento, BID, eles exigem um módulo, né, além das obras propriamente de saneamento, um módulo institucional. Nesse módulo institucional, varia de programa em programa. No caso lá do PESAM, que é a sigla desse programa ambiental, foi implantado, ou está sendo implantado, um módulo de sustentabilidade fiscal. Ou seja, o programa vai dar aos municípios pretende dar aos municípios condições para que eles tenham uma autossuficiência fiscal que permita dar continuidade aos programas de saneamento que estão sendo, nesse momento, empreendidos. E eu queria também chamar a atenção que as oportunidades que esse programa oferece são inúmeras. Uma grande oportunidade, por exemplo, vai ser incorporar a esse sistema da Câmara Metropolitana o chamado Cadastro Ambiental Rural, CAR. Esse cadastro, todas as propriedades rurais do Brasil estão sendo obrigadas pelo Ministério do Meio Ambiente até dia 6 de maio a enviar o cadastro georreferenciado com os dados ambientais das suas propriedades, dados de produção agrícola, etc. e tal. E isso nós vamos pretender incorporar a essas regiões, o que também permitirá com que as secretarias de agricultura, secretarias que cuidam da área de abastecimento e tudo mais, possam também, recursos hídricos e tal, possam também utilizar essas informações para os seus planejamentos e para as prefeituras cobrar o imposto territorial rural, porque hoje esse imposto, se você deixar por conta da União, que é quem detém esses cadastros, a União só repassa 50% para os municípios. Se o município assumir a gestão desse CAR, ele passará a receber a totalidade do imposto. Mas ele não faz isso porque não tem as informações necessárias, né? Então, na verdade, o que a gente está falando aqui informação é o primeiro passo para você ter uma boa gestão. Claro. E a gestão ela pode ser muito melhor se a gente conseguir trabalhar também a integração das várias gestões, né, nos territórios dos municípios, somando e sob a coordenação do Estado. Essa iniciativa que faz com que a gente trabalhe de forma integrada, e produzindo informações, juntando informações, criando sistemas que possam fazer com que elas trabalhem e permitam leituras inéditas, ou leituras, ou melhorando a interpretação de fatos que já aconteciam, ou como destacou aqui mais uma vez o Castelo, fatos que não são ainda interpretados corretamente e adequadamente, para que se possa fazer uma gestão fiscal melhor, mas também uma gestão das ações de governo mais aprimorada, mais ajustada à necessidade levantada. Só para a gente finalizar rapidamente, já estamos quase no finalzinho, importância da participação da sociedade civil organizada e das universidades nesse processo. Bom, como isso está se organizando e está se fazendo? Esse processo todo, essas informações todas que estamos levantando, essa nova base cartográfica, como a gente insiste em chamar, elas são fundamentais para a elaboração do primeiro plano estratégico para o desenvolvimento da região metropolitana. E, então, enriquece muito a discussão dos rumos, das alternativas de desenvolvimento que a gente possa ter pela frente. Mas isso também estimula a gente a chamar atores da sociedade, diversos segmentos da sociedade, a contribuir, porque a gente precisa compreender
que metrópole nós desejamos, qual a metrópole que é possível a gente edificar e quais são as ações mais estruturantes para que essa visão de futuro que a gente consiga consagrar nesse processo de elaboração do plano, a gente venha perseguir com êxito. Esse, então, é o sentido de todo esse trabalho. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Vicente, obrigada, José Eduardo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo YouTube da TV Alerj. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.